Bom dia, amigos, bom dia, amigas, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus, hoje em Atos 24. Estamos quase no final de Atos e, como eu já disse, estamos orando, vamos ver qual é a direção do Senhor para as nossas vidas, né? Temos novidade por aí, quem sabe, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez, como vimos, né? Paulo foi transferido para Jerusalém, né? Aliás, para Roma, né? Para sua terra, para sua cidade. E Félix ali manda, né? Paulo para ser julgado pelo seu povo. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, né? Ele desceu a Cesareia, depois de ter mandado Paulo, né? Ananias mandou Paulo para Félix e depois de 5 dias ele vai lá ver o que estava acontecendo, porque ele não podia julgar, né? Paulo lá em Jerusalém. Então ele queria que Paulo fosse condenado de qualquer forma, então mandou para Félix para ser julgado na sua terra, né? Então Ananias desceu a Cesareia com alguns dos seus líderes judeus e com um advogado, Tertúlio, os quais apresentaram ao governo suas acusações contra Paulo, né? E quando Paulo foi chamado, né, para o julgamento, Tertúlio apresentou a Félix ali um longo discurso de bondade, rasgou ali lenços de seda com Félix, né, falando, elogiando o trabalho, elogiando o ministério, o governo de Félix, né? E ele, para ver se Félix se contrapunha a Paulo, né? Ah, você sei que você é um bom governador, há muitos anos que você está no comando e não temos rebeliões, não temos luta, não temos guerra, você está governando bem, com muita excelência, né? O seu trabalho tem sido de excelente, nós temos uma profunda gratidão a você, porque não há guerra entre nós, né? E então, ali o advogado rasgou aquela seda toda com Félix, né? Pedindo que ele ouvisse um pouco mais sobre as suas acusações contra Paulo, né? E falando que Paulo era um homem perturbador, que incitava o povo, né? E chamava Paulo da seita dos nazarenos. Muitas vezes os cristãos eram conhecidos ou pela seita dos nazarenos ou pelos do caminho, né? Todos dois vão dar a Jesus, todos os caminhos vão dar a Jesus. A palavra, né, no provérbio popular diz que todos os caminhos vão dar a Roma, mas na Bíblia todos os caminhos vão dar a Jesus, todos os versículos, todos os textos vão dar sempre em Jesus. Falando que Paulo até mesmo profanou, né, o templo e falou muitas coisas dentro do templo que não deveria falar, e ele tentava de toda forma acusar Paulo de alguma coisa, né? Acusar Paulo de muitas coisas contra a sua própria religião, contra o próprio seu povo, né? E, ok, deixa eu só aqui que eu me perdi um pouquinho, né? Aí Paulo pediu a palavra, né? A partir do verso 10, Paulo pede a palavra, né? Depois de tanta acusação, de tantas coisas, Paulo pediu a palavra. Paulo diz, eu sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Eu faço a minha defesa. Facilmente você vai poder ficar de 12 dias subir a Jerusalém para adorar a Deus. Então Paulo disse, eu fui a Jerusalém adorar o meu Deus, adorar o nosso Deus, né? Mas os acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem citando multidão. Ninguém tem prova disso. Eu não fiz nada disso, eu apenas adorei a Deus, né? Confesso-te, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Ele diz, o Deus que eu adoro é o mesmo Deus. Agora apenas esse Deus mandou seu Filho Jesus que morresse na cruz por nós. Agora nós adoramos Jesus, o caminho, né? Que se chama seita, que vocês chamam de seita, né? E ele diz, eu creio que tudo concorda na lei no que está escrito dos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus desses homens. Que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Nós acreditamos na ressurreição. E o problema ali era exatamente isso, acreditar na ressurreição, como eu digo muitas vezes na igreja. Se nós acreditamos em Jesus, se Jesus tivesse vindo ao mundo, se Jesus tivesse pregado, se Jesus tivesse feito milagres, se Jesus tivesse morrido, ok, Jesus seria igual a todos nós. Que nós também podemos fazer isso. Mas a única diferença é que Jesus ressuscitou.
E se Jesus não tivesse ressuscitado, o plano de Deus não seria completo. Então, o plano de Deus só foi completo porque Jesus ressuscitou, né? Então, o Paulo diz, eu mantenho sempre minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, de que eu nada fiz para que pudesse estar passando por esse tipo de acusação. E depois de estar ausente alguns anos, eu vim a Jerusalém para trazer esmola ao meu povo, para apresentar oferta, para ajudar, para ver como é que está sendo a igreja, né? Então, Paulo ali apresentou toda a sua defesa, sempre pondo o caminho à frente, sempre pondo Jesus à frente, sempre destacando a importância da ressurreição, sempre destacando a importância que ele dava à igreja, o cuidado que ele tinha com a igreja, o cuidado, inclusive ele levava dinheiro, ele levava mantimento para os irmãos, ele era um missionário que todos deveriam ser hoje, né? Levar mantimento, socorrer a igreja, e Paulo estava ali fazendo todo e mostrando, hoje diante de vocês, eu mostro quem é Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, Félix tinha bom conhecimento do caminho, porque a mulher de Félix era estudiosa da palavra, né? E Félix já havia tido esse conhecimento, então Félix ficou assim um pouco temeroso e Félix adiou ali o julgamento de Paulo, né? E ele disse, quando chegar o comandante Lisias, eu vou decidir o que eu faço com vocês, né? E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia. Então, Paulo ficou ali preso juntamente com um guarda à porta, e Paulo podia receber os irmãos, ou seja, Paulo continuava cultuando ao Senhor. Paulo continuava fazendo o seu evangelismo, trabalhando, né? Fazendo o seu evangelismo. E passado alguns dias, Félix foi com sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Então, Félix conhecia, porque sua esposa também conhecia. Então, quando Paulo começou a falar acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo, Félix teve medo. Félix teve medo, porque conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse, basta, por enquanto pode sair. Porque às vezes nós vemos muita gente, você vai à igreja, quando Deus começa a falar, pimba, vai embora. Há pouco tempo aconteceu isso aqui na minha igreja. Eu estava pregando e o Senhor foi falando, o Senhor foi nos usando, né? Dentro da mensagem, não foi uma mensagem profética, mas foi uma profecia através da palavra de Deus. E um jovem que estava sentado mais à frente, de repente ele levantou e foi-se embora. E eu fiquei assim, porque às vezes eu gosto muito de brincar e uso um ou outro, né? E eu falei, será que eu falei alguma coisa ofensiva para aquele jovem ir embora no meio do curso? Fiquei um pouco preocupada e durante aquela semana, eu procurei saber por que aquele jovem foi-se embora. Fui até ele, fui até o amigo dele, e o amigo dele disse, quando eu cheguei na rua, ele estava chorando e disse que não conseguia ouvir aquelas palavras, porque aquelas palavras estavam tocando no seu coração. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Quando nós temos unção, quando nós temos direção de Deus na palavra, quando nós falamos, o Espírito Santo toca em nós, mesmo que seja um áudio, um vídeo como esse que eu estou gravando, você que está ouvindo pode sentir a força do Espírito Santo. Quantas vezes, depois de um dia, ou depois, às vezes até ao vivo, né? As pessoas me procuram para orar, pedem oração, porque o Espírito Santo falou aos seus corações. Grava um testemunho e manda para mim. Olha, após alguns dias eu ouvi, eu pus meu filho, o meu neto, o meu marido, a minha filha, a minha esposa para ouvir, e o Senhor falou. Então, Deus fala independente do momento. Deus quer falar comigo, e Deus quer falar com você. E Félix ali tentou proteger Paulo, mas o intuito de Félix era ganhar dinheiro com tudo isso, não era só proteger Paulo, não era só medo da verdade, né? Então Félix disse, olha, eu estou precisando de dinheiro, você me ajuda aí, e Paulo não quis dar ele dinheiro, não quis nem conversa com ele sobre isso, porque Paulo tinha um advogado, o advogado é o Senhor Jesus, e Paulo foi mantido ali na prisão até que viesse, né? Depois de 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Então ali, Paulo estava tranquilo, porque Paulo estava preso numa casa com um guarda-porta, mas ele podia pregar o evangelho e fazer reunião familiar, reunião de ligação, ele instruía os irmãos, e a igreja ali só ia multiplicando, né? Foi benéfico essa prisão de Paulo, porque Paulo só não saía às ruas para evangelizar, mas as ruas iam até ele.
E Paulo continuava fazendo a sua missão sem gastar dinheiro com comida, sem gastar dinheiro com aluguel, ainda tinha proteção, né? Porque ninguém podia atacar Paulo, porque ele tinha um segurança à porta. Que coisa maravilhosa, né? Deus às vezes usa as coisas más dessa vida para nos abençoar. Havia uma pessoa que dizia assim, quando Deus quer, até o diabo obedece. Então ali, o diabo foi contra Paulo. O que Paulo teve? Casa, comida, roupa lavada e ainda tinha segurança, porque ele podia pregar livremente o evangelho, instruir a igreja e sem despesa, ainda tinha segurança, porque se alguém quisesse atacar Paulo, não podia, porque Paulo estava sob a custódia do governo. E graças a Deus, né? Quando Deus faz essas coisas, todas as coisas contribuem. Às vezes passamos por luta, dificuldade, pensamos, o que vai ser, o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz, e eu gosto de sempre ter esse versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Quando Deus fala, todas as coisas contribuem, ele não fala assim, uma coisa, hoje você vai acordar com o pé descalço, mas eu vou te dar um par de meia. Não, é todas as coisas. Põe no Senhor a sua confiança e Ele cuidará de você. Põe no Senhor a sua confiança e Ele cuidará de você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Então, isso que aconteceu na vida de Paulo pode acontecer na minha vida e na sua vida. Vamos usar as circunstâncias ruins, as dificuldades que passamos, para que nós sejamos vasos de bênção, para que nós sejamos usados pelo Senhor, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que Deus venha nos usar com audácia, com autoridade. Não vamos pagar, né? Não vamos aceitar subornos por causa dessas coisas, mas vamos aceitar o Espírito Santo, vamos aceitar a direção de Deus, amém? Não esqueça, você é impressão digital de Deus. Olha aqui, ó, você é impressão digital de Deus. E Deus tem um chamado para mim, tem um chamado para você. Ele quer nos unir em amor, em paz, em esperança, e para evangelizarmos o mundo, para dizer ao mundo que Deus os ama, que Deus tem propósito nas suas vidas, amém? Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós oramos por todas as vidas que estão nos ouvindo, que estarão nos ouvindo, assistindo. Ó Deus, fala aos seus corações, dá-nos audácia do Teu Espírito Santo para falarmos com autoridade do Seu amor, do Seu trabalho, do caminho, da verdade e da vida. Fala conosco, dá-nos instrução, Senhor. Precisamos de instrução, sabedoria, discernimento, para que não sejamos, ó Deus, ofendidos por ninguém, que tenhamos amor e prazer em ofertar, em ajudar as pessoas que precisam, ajudar a Tua obra, Senhor. Que esse caminho não pare de ser anunciado, que nunca deixemos de anunciar a Tua palavra, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amanhã é domingo, não temos live, segunda-feira estaremos aqui de volta com o capítulo 25 de Atos. Não esqueça, Deus tem propósito na sua vida. Um beijo grande, que Deus abençoe, não desanima. Luta vem, e Deus vai dar vitória. Amém?